Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, inspire e oriente as nossas reflexões da manhã de hoje. Continuando o nosso ciclo de estudos centrado nos temas centrais, os sinais dos tempos e a geração nova, contidos no 18º capítulo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos hoje seguir com um tema específico, que vamos tratar da geração nova. Lembrando que a nossa proposta tem sido e é a nossa meta, o nosso foco, é a nossa posição pessoal dentro de cada tema. Como eu me encontro dentro desse tema? Qual o conhecimento que eu tenho dele? Como eu já estou disseminando ele e praticando? Essa é sempre a preocupação nossa sobre qualquer tema evangélico, mas sobretudo quando se trata de transição planetária, quando se fala de um momento agudo, onde se pede as nossas decisões, né? Vejamos então essas questões norteadoras desse nosso foco, da posição pessoal, cada um de nós dentro do tema, né? Conhecimento e prática. Separamos 4 questões, né, para que a gente possa, ao longo do estudo, ir respondendo, refletindo sobre os temas propriamente ditos e sobre essa posição que as questões norteiam. Vejamos. Primeira pergunta: estou somando esforços para compor a geração nova? Ou estou resistindo à mudança junto à geração velha? Qual tem sido a minha posição? Eu tenho sido aquele colaborador fiel, dedicado às novas propostas para que eu possa compor essa geração nova? É o nosso tema de hoje, geração nova. Ou eu tenho feito parte insistente naquela geração antiga, querendo sustentar antigos privilégios, hábitos que já não comportam mais uma sociedade como nós a desejamos, justa em todos os seus pilares? Essa é a primeira questão. A segunda: com os meus pensamentos, sentimentos e ações, eu ajudarei a construir a nova era de paz e justiça social? Com os meus pensamentos, sentimentos e ações, atitudes, comportamento, hábitos, eu estou ajudando a construir essa era nova de paz e justiça social? Tem sido essa a minha contribuição? A minha participação é essa? Terceira questão: tenho feito esforços para mudar meus hábitos egoístas? Ninguém espera a perfeição da noite para o dia, mas tem havido de minha parte esforços pessoais, insistentes, persistentes, estratégicos, para mudar os meus hábitos que caracterizam o egoísmo? Quarta questão, repetindo uma questão significativa de semana passada: o que eu tenho feito de diferente? Diferente do que eu mesmo já percebo como inadequado para compor uma sociedade mais justa, mais adequada, felicidade comum. O que eu tenho feito de diferente? Como sempre temos feito, esperamos que ao longo desse estudo, dessas reflexões, consigamos responder a essas questões, cada qual para si, mas insistindo. Quem puder, mande para nós no meu WhatsApp pessoal, tá? Para que a gente possa, eu tenho compartilhado isso com o Sandro, com a equipe, para que a gente possa estudar e montar um trabalho mais realista dentro das nossas necessidades, da forma como a gente tem visto esse tema, e até mandem para nós demandas, né? Que vocês acham que poderia ser abordado também, ou trabalhado
para que a gente consiga esses objetivos de reflexão sobre o tema e de reflexão pessoal sobre a nossa posição de colaboração com a transição planetária, que é o nosso objetivo principal, que é o objetivo do Mestre quando nos ensinou e exemplificou tudo que ensinou. Só assim a gente efetivamente vive e ensina o Evangelho. Para a gente começar o tema de hoje, que é a geração nova, a gente vai fazer uma pequena revisão dos outros 4 temas estudados. Alguma coisa breve, só para que a gente possa se situar e entender todo o contexto, aqueles que não estivemos acompanhando ou que não lembramos detalhes, né? Nós começamos estudando, o primeiro tema foi transição planetária. O que é transição planetária? Transição, passagem. Planetária refere-se ao planeta Terra. Transição do estágio que a gente chama de provas e expiações, chamam os espíritos, né? De provas e expiações para regeneração. Nós vimos nesse estudo, né? Está lá no 18º capítulo também de A Gênese, Dr. Barry assina uma mensagem onde ele fala que nós estamos passando por uma crise de crescimento, semelhante ao ser humano quando passa da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta. E semelhantemente a isso, nós estamos passando por um momento dicotômico entre 2 posições, né? Onde nós já desejamos o bem, mas ainda não conseguimos praticar. Somos incoerentes com os nossos próprios sentimentos, com o nosso próprio desejo, né? Muitas vezes somos bastante indulgentes com os nossos erros, aceitando, porque não conseguimos ainda a prática adequada, e somos bastante rigorosos em apontar o erro dos outros, dos políticos. É o momento que estamos vivendo, é a crise do crescimento, onde já não desejamos os hábitos atuais, a sociedade atual, mas ainda não conseguimos nos enquadrar e praticar hábitos novos. Segundo tema, nós tratamos dos sinais dos tempos, os sinais, os que marcam o tempo, né? E Kardec destaca que, embora pudessem ocorrer nesse momento em função de alterações geológicas ou até astronômicas do planeta, que o universo passa permanentemente, mas as alterações físicas não seriam aquelas que marcariam essa passagem, já que nesse momento da transição de provas e expiações para a regeneração, a nossa transição é moral. Já alcançamos um nível considerável de evolução intelectual. Isso a gente pode ver na tecnologia, na ciência, muitas conquistas. Mas agora precisamos fazer a transição moral, aquela que adota uma prática adequada para a tecnologia. Não basta ter tecnologia, é preciso usá-la para o bem de todos, sem egoísmo, com respeito às diferenças, com respeito aos hábitos alheios, com respeito às crenças alheias, eliminando os preconceitos de casta, de raça, de seitas. Somos diferentes, e o diferente soma, e o diferente acrescenta, e precisamos respeitar essas diferenças. Precisamos respeitar. Essa é uma caracterização da mudança de provas e expiações para a regeneração, uma mudança moral. Os sinais dos tempos, diz Kardec, seriam então morais. O que caracterizariam essas mudanças? Ele fala do aumento muito grande de suicídio em função dessa crise de crescimento, aqueles mais frágeis, sem concepções espiritualistas, né? Imaginando esses momentos de dores, de dificuldades, de lutas, né? Alguns resistindo, outros querendo a mudança, produzindo choque de gerações. Isso tudo faria com que aumentassem os transtornos mentais, a depressão, situações peculiares à falta de resistência moral e à falta de orientação espiritual. Uma concepção materialista faz-nos desesperar quando entendemos que tudo o que temos é matéria e ela está sob risco.
o risco da morte, o risco da crise que não me permitiria viver as alegrias que eu imagino que sejam unicamente materiais. Então tudo isso levaria a essa crise de suicídios aumentados, e tudo isso a gente tem visto acontecer. As crises, os transtornos em geral, ansiedade, pânico, as depressões. É papel nosso espiritualizarmos os seres humanos, para que, entendendo que nós somos seres espirituais vivendo na matéria, a essa resistência cresça, a esperança aumente, porque ainda que a matéria pereça, nós seguiremos em frente. O que importa? Se uma roupa fica velha, compramos outra, seguimos em frente. Esses são os sinais dos tempos. Mas igualmente os sinais dos tempos seriam, junto com todo esse sofrimento, essa ansiedade de quem não está bem orientado, surgiria também já a quebra dos preconceitos, já um mundo novo que se abre, já dando mostras de proposições melhores para a sociedade, de justiça social aparecendo aqui e acolá, não tão praticadas, mas já propostas, já mais pessoas se sensibilizando com a dor alheia, a empatia aumentando, também são sinais dos tempos. Não só as dificuldades dessa passagem, dessa crise do crescimento, mas igualmente esse mundo que já se desponta, os pequenos raios desse sol novo já iluminando os corações dos homens, eliminando preconceitos, aumentando a fraternidade, são sinais dos tempos. Depois, no terceiro estudo, nós estudamos progressão dos mundos. E aí vimos a lei do progresso. É lei divina o progresso. Tudo no universo progride. Da matéria ao espírito. Tudo evolui numa direção de maior adequação, maior capacidade, maior qualidade. Os planetas fisicamente evoluem, astronomicamente evoluem, para darem melhores condições à humanidade, que igualmente evolui e começa a desejar e já merecer por uma moradia mais adequada, que proporcione mais conforto, mais adequação para aqueles que vivemos nesse ambiente. Essa é a lei do progresso. O nosso planeta Terra começou na condição que chamamos de primitivo, com uma humanidade bem nascente, bem paleolítica, uma humanidade que começava a aprender a pensar e que começava a aprender a lidar e viver em grupo. Depois nós transitamos, essa transição é a segunda dentro dessa classificação mais geral. Passamos de primitivos para provas e expiações, que caracterizam-se por maior preponderância do sentimento de egoísmo, e de benefício próprio, de interesse pessoal, em contraposição a uma menor quantidade ou uma menor preponderância do sentimento de bem comum, do sentimento de fraternidade. Essa é a caracterização de provas e expiações. E estamos transitando agora de provas e expiações para a transição. Um planeta que se caracterizará por uma quantidade um pouco mais elevada do desejo de fraternidade, de bem comum, sobre o sentimento que ainda existirá numa proporção menor de egoísmo. E esse planeta de transição, de regeneração, justamente vem para que comecemos paulatinamente nele a executarmos a regeneração, para que ao final do seu processo saiamos espíritos sem nenhum vestígio de egoísmo. E aí seguiremos para mundos felizes, euditosos e finalmente os mundos mais elevados dentro dessa classificação, dentro dessas categorias que podemos compreender hoje, os mundos celestes. Essa é a evolução dos mundos. E aqui nos referimos à evolução da humanidade que habita esses mundos. Embora ele também sofra avanços na área física, mas não é a nossa abordagem. A nossa preocupação hoje é a transição moral da humanidade de um estágio de provas e expiações para a regeneração. É isso que nós estudamos na evolução dos mundos. Seria a evolução da humanidade desses mundos. E os mundos fisicamente vão se adequando
para melhor servir de casa para essa humanidade melhorada. No quarto estudo, nós estudamos uma provocação, um tema, um título: Exílio Planetário. Quando começa? E aí nós tratamos da questão do cronograma, Jesus tem algum cronograma? Jesus, como governador planetário, tem algum cronograma para essa transição? Tem um tempo para acontecer? Em que se baseia isso? E aí nós estudamos a mensagem de Arago, também no 18º capítulo do livro A Gênese e os Milagres das Predições, onde ele fala dos ciclos astronômicos. E por comparação, não vamos nos deter porque é um tema longo, extenso, mas por comparação ele diz: do mesmo jeito que existem os ciclos diários, o ciclo lunar, dia e noite, Terra rodando em torno do próprio eixo, produzindo as 24 horas, o ciclo de um ano, 12 meses, a Terra fazendo translação ou revolução em torno do Sol, leva 365 dias aproximadamente, produzindo o ano e as 4 estações, verão, outono, inverno e primavera. Desse mesmo jeito, diz ele, existem ciclos de milhares de anos. Nós só conseguimos entender e conhecer esses porque nós passamos pouco tempo na Terra. Imagina um ciclo de 20 mil anos. Como nós vamos conseguir medir mesmo a humanidade inteira? A gente não tinha nem ciência nessa época. Então ele diz que mesmo nós não podendo medir, ele afirma a existência e por comparação, do simples para o complexo, a gente vê que essa seria a lógica. Então diz ele que a estrela solar, por exemplo, gira em torno de outra estrela. A constelação a que nós pertencemos, o nosso Sol, mais os planetas que rodam em torno desse Sol, giram em torno de outras constelações, produzindo ciclos milenares, demoram milhares de anos para se efetuarem e acabam sendo ponteadores. Do mesmo jeito que nós pegamos uma agenda 2020 e nela organizamos dia após outro, mês após outro, também os espíritos encarregados do processo de transição pegam a sua agenda de 20, 25, 28 mil anos e organizam ali todo um processo de evolução planetária. Então, tem tempo? Tem. É preciso em dia? Claro que não. Não tem como, até porque se a gente fala de um ciclo de 28 mil anos, que seria a nossa precessão dos equinócios, trazem para nós informações de que seria um ciclo de transição de provas e expiações para a regeneração, por exemplo. Imagina, um ciclo de 28 mil anos, só por comparação. Como medir o dia preciso de chegada disso ou daquilo? Não existe. Existem alguns séculos próximos aos quais estaria acontecendo uma transição assim ou assado. E também levantamos que é um processo paulatino. Quando um planeta, por exemplo, a Terra, gira em torno do Sol, ela faz um processo elíptico, não é um processo de circunferência. Então essa elíptica, ela tem distâncias diferenciadas do Sol. Ela é como se fosse um ovo circulando em torno do Sol. Então nesse tipo de figura geométrica, tem momentos em que ela está mais próximo, é o nosso verão. Tem momentos em que ela está mais distante, é o inverno. Então esse ciclo produz essas estações do ano. E assim também um ciclo de 28 mil anos produz diversas estações. Diz Arago que são estações de crescimento, onde a gente está se aproximando daquele ponto central, e de decrescimento, onde a gente está se afastando daquele ponto. Então quando a gente chega próximo ao ponto, já existem efeitos sendo produzidos por esse ponto. Por isso que o processo é paulatino, não acontece estanque quando a gente está naquele ponto máximo, culminante de aproximação de um outro planeta ou de uma outra constelação. Isso vai se dando num processo paulatino e a influência continua mesmo depois que a gente começa a se afastar. Porque ainda ali a aproximação é muito maior do que nós vamos chegar a daqui alguns distanciamentos maiores. Compreendido isso?
Então, ciclos pequenos, ano, dia, existem ciclos gigantescos e a partir deles, Jesus e sua equipe fazem uma agenda, tem data para as ocorrências. Essa data não é diária, é secular, né? Pelo tamanho do próprio ciclo, pela aproximação desse ponto. E em função disso, acontece também alterações físicas, sim. Isso também promove mudanças, isso também estimula os vulcões, os furacões, certas alterações físicas são produzidas por essa aproximação e distanciamento. E também a matéria biológica do ser humano, produzindo variações de hormônios, de crescimento e, por consequência, na relação do espírito com a matéria, também sobrecitando o espírito em função dessas mudanças, a revoluções. Existem datas para essas revoluções produzidas por essa sobrecitação. Nada disso produz influência de forma em que subtraia o nosso livre-arbítrio, fecha ele. Isso tudo acontece para nos sobrecitar, para nos colocar em exposição e nos testar, mas o livre-arbítrio é nosso, a decisão é nossa. E justamente o sentido de ser de todas essas alterações, de todas essas influências que todos os astros produzem uns sobre os outros, é justamente para nos testar. É justamente para experimentarmos variações físicas, biológicas e, em função delas, tomarmos posicionamento digno, íntegro, adequado. E apesar delas, muitas vezes, nos trazendo dores, algumas doenças, crises pandêmicas, as decisões finais são sempre nossas. Então, no cronograma de Jesus, certamente ele considera os ciclos, mas também considera a evolução humana, também considera as nossas conquistas morais. Em função disso, são os planejamentos das ocorrências, dos acontecimentos, dos atenuantes, dos agravantes. Não são apenas definidos pelos ciclos físicos. Esses influenciam, esses sobrecitam, esses atenuam, mas igualmente, à medida em que o homem vai sofrendo essas influências e tomando posicionamentos morais, evoluindo, fazendo conquistas, ele vai subtraindo a necessidade de algumas crises, ou vai passando por algumas crises de forma mais suave, mais tranquila, por alguém que já compreendeu a crise e já alcançou uma estabilidade emocional. É assim que funciona o projeto de Jesus, acompanhando psicologicamente a humanidade, acompanhando os ciclos astronômicos, montando uma agenda de transição, como na escola. Quando a gente monta todo um currículo, primeira série, aquela turma vai passar pela primeira série, tem ali flexibilidade, alguns alunos não acompanham naquele mesmo nível, mas vão conseguir chegar ao final do ano terminando, né, conseguindo concluir aquela série. Se não conseguirem, vão. Então, nós estamos aqui todos alunos. Então é natural, do mesmo jeito que a escola precisa traçar um tempo e dentro desse tempo traçar um roteiro de estudo, assim Jesus faz. E a vida na Terra é um roteiro de estudo. Muitas vezes esse estudo vem em forma de dor. Quando a gente se recusa a fazer aquela tarefa, a cumprir aquela tarefa por amor, a cumprir aquela tarefa de forma consciente, espontânea, muitas vezes a dor vem. Mas não para castigar, nunca. Ela vem para educar, ela vem para despertar, para chamar a atenção, para acordar. É um coronavírus hoje. É uma dor. Incomoda, que tira da zona de conforto, que nos faz pensar a sociedade, que nos faz pensar as consequências que estamos vivendo em função da sociedade, em função do egoísmo, em função do quanto não nos preparamos com inteligência e moralidade para situações semelhantes. Então a dor, ela sempre que vem, mesmo que seja provocada por nós, e ela sempre é provocada por nós, Deus só nos manda oportunidade e amor. Ele administra as dores, na medida em que nós as produzimos, as fazemos por merecer, à medida em que nós descuidamos da ação adequada. Então ele administra essa dor que nós produzimos por um processo de descuido, por um processo de automatismo mental, através da sintonia vibratória, atraímos essas dores através das crises, e ele administra para que elas, mesmo tendo sido consequências de erros nossos, acabem servindo para nos alertar sobre esses mesmos erros e nos fazer refletir sobre a mudança. Isso é a transição.
A transição é alguma coisa natural, ela se dá permanentemente no universo inteiro. Hoje, né, milhares de sistemas planetários, sistemas estelares estão passando por transição das mais variadas. Isso é regra, e se é regra, Deus está no controle. Fiquemos confiantes dessa certeza. Ele está administrando. Tranquilo? Essa foi a nossa pequena revisão para que a gente possa entrar agora no nosso tema específico de hoje, que é a geração nova, ou seja, para que a gente possa efetuar as mudanças, para que surja uma geração nova como consequência e também como promotora do processo. É isso que a gente vai tentar entender hoje. Nós vamos agora entrar nele. Para que possamos então estudar o tema A Geração Nova, vamos ler parágrafo a parágrafo de parte da mensagem da Geração Nova, de mesmo nome, né? Que se encontra também no 18º capítulo de A Gênesis. Ela é muito rica. Nós vamos lendo parágrafo a parágrafo e vamos refletindo sobre ela, propondo uma ilação a partir do que ele nos propõe nesse capítulo. Vejamos então. Ele começa assim, olha, essa é a questão fundamental que produz esse nosso raciocínio da geração nova. Ele coloca assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Parece óbvio, né? Para que o bem reine na terra, só tem condição disso acontecer que somente povoem ela espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E bom aqui não vai no sentido superlativo sintético absoluto, não. Espíritos com desejo de bondade, com desejo de praticar o bem e já com alguma prática do bem. Não se fala aqui de perfeição, né? Não se pode pedir perfeição por um estágio desse que estamos evoluindo, né? Então, espíritos que desejem o bem, que pratiquem o bem, que se esforcem no bem. Se não, alguém que não faça isso, ou um grupo grande que misturado a essa humanidade que não faça, vai trazer a perturbação, vai produzir as crises, os conflitos. Então a gente já começa entendendo que não vai ser por um estalar de dedos de Deus ou de Jesus, que é o nosso governador planetário, que a coisa vai se dar. Nós precisamos fazer um saneamento moral da humanidade, começando pelo nosso próprio coração. Então, não será uma mudança à força. Ele se refere aos espíritos encarnados e desencarnados. Repetindo uma informação, nós sabemos que evoluímos na Terra em média 22 bilhões de espíritos, dos quais 1/3, 7 bilhões e tanto, quase 8 bilhões, encarnados, e o restante, os 2/3, desencarnados, sempre na expectativa de um retorno, de reencarnar. Alguns desencarnam, outros retornam. Então, esses espíritos também interagem conosco, embora desencarnados, mas eles interagem mediunicamente, através das obsessões, participando, interferindo na vida física. Então, é preciso que todo esse grupo seja composto por espíritos que desejam bem. Essa é a meta. Precisamos partir para isso, a começar por nós mesmos. Nós não vamos mudar os outros. Cada qual que vai se mudar. Podemos até influenciar, mas sobretudo com o exemplo. Então o primeiro passo para essa transição é termos esse coração desejoso do bem, esforçando na prática diária e permanente do bem, sem egoísmo,
com fraternidade, entendendo que somos todos irmãos, independente da cor, do sexo, da orientação sexual, independente da crença. Somos todos filhos de Deus, irmãos, desejosos da felicidade e do bem-estar. Esse bem-estar só será bem-estar se for bem-estar para todos. O bem só é o bem quando é o bem para todos. Quando é o bem para um só é privilégio. Então isso precisamos corrigir. Enquanto não corrigirmos isso, não haverá planeta de regeneração. E ele continua assim, olha, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo. Não é isso que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Surgirá uma nova geração, não necessariamente de corpos, será uma nova geração de espíritos. Mas como assim? Todos os que estamos na Terra vamos daqui sair e surgirá uma nova geração? Não, não é assim. Porque se fosse assim, não tinha sentido estarmos aqui evoluindo para chegar na hora em que boa parte dos que aqui estamos habitando, merecermos essa passagem de transição, sair todos, então não tem ninguém merecendo. Então não tem sentido a mudança, vamos prorrogá-la. Porque o sentido da mudança é que aqueles, ou parte significativa dos que estamos aqui, possamos acompanhá-la. Né? O que adianta eu pegar uma escola com todos os alunos, vai passando de série, quando chega na formatura, nenhum daqueles tem condições de se formar, eu pego estrangeiros e boto lá na formatura, aqueles todos, tem sentido. Né? Mesmo que alguns não consigam se formar naquela data, ficam reprovados, alguns desistam, mas o sentido de ser é que a maioria daquela turma vá se formar. Esse é o sentido da transição planetária. Então, certamente a geração nova será composta por novas mentalidades. A gente vai ver isso aqui na continuação. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Sim, nós vamos entender como funciona. Não é que não reencarna mais os que estão aqui, só vem espíritos de outras regiões, espíritos superiores reencarnam. Como já dissemos, não teria sentido. É natural que alguns espíritos de outras regiões virão nortear o processo, mas eles certamente serão em minoria. Serão norteadores, gerenciadores, mas serão minoria, porque o sentido de ser a evolução desse grupo que vem seguindo aqui na Terra, nesse processo de provas e expiações, e que agora já está fazendo por merecer, ainda com uma nota baixa, mas já fazendo por merecer essa transição para um mundo de regeneração. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, isso que é importante. Num período de transição, é natural que você encontre a geração antiga com a geração nova. Isso é não só natural, como é enriquecedor, porque mesmo aqueles que de alguma forma estão mais resistentes à mudança, estão habituados a seguir aqueles líderes mais maus, mais egoístas, esses precisam conviver durante um tempo com essa geração de espíritos um pouco mais avançados ou um pouco mais dispostos a acertar, para que esses exemplos lhes sejam uma oportunidade de mudança. Então é assim que vemos grandes crises, a grande conflito de gerações, o maior talvez da nossa história, que é nessa transição. A geração velha, habituada a costumes egoístas, de interesse pessoal, e aquela outra surgindo, já dando exemplos, fazendo proposições de uma vida fraterna, de solidariedade, de cooperação, de justiça social. É o momento que vivemos, é a transição. É natural que a gente veja elementos dessas duas gerações. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais.
porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, ou seja, além das disposições morais, mas também existe a intuição de quem nos intui ao bem e a nossa capacidade maior de intuição. E as ideias inatas, aquelas que aprendemos antes dessa reencarnação. Aprendemos em reencarnações anteriores e também no plano espiritual, sendo preparados para o retorno, com uma mentalidade um pouco melhor do que aquela que praticávamos na vida anterior, para que possamos compor essa nova geração. Talvez não os líderes, mas aqueles que serão capazes de seguir líderes bondosos, aqueles que já vêm predispostos a mudar os seus comportamentos ulteriores. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Basta ver os hábitos frequentes, persistentes, esses dizem de nós, os pensamentos, as participações nas redes sociais, quais são os nossos hábitos, a que geração estamos pertencendo. A nova geração, e agora ele vai fazer uma distinção que é importante para nós. Como se caracteriza a nova geração? Se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se constrói do nada, é trabalho, é suor, é muito tempo. Então, essas características de uma inteligência precoce, de um sentimento do bem inato, de um sentimento de espiritualidade, de crença em Deus, todos esses sentimentos de fraternidade, de cooperação, são peculiaridades da geração nova. Não se comporá exclusivamente, aí ele dá um detalhe, essas são as características da geração nova. Mas quem compõe essa geração nova? Só espíritos superiores? Só espíritos que virão de um outro planeta para colaborar? Ele diz aqui, olha, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já, tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então a geração nova é composta por espíritos superiores, sim, que voltam a reencarnar. Vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Eles destacam para nós, Kardec traz lá dos Messias do Espiritismo, quando ele se refere desses vários espíritos superiores que viriam, que já reencarnaram na Terra em outras épocas e viriam reencarnar nesse momento para liderar esse movimento. Igualmente, cita espíritos que virão de outros planetas, de um outro planeta particularmente, citam Alcione, num livro mais recente chamado Transição Planetária, uma constelação que está a 350 anos-luz de nós. Ela existe, só buscar lá por constelações no Google que você vai achar. Claro que ela existe, mas não é apenas uma concepção espírita. E não apenas esses espíritos. Igualmente, espíritos que estamos aqui na Terra, ainda que cometendo alguns equívocos, mas predispostos à mudança. E aqueles outros que já estamos até efetuando essa mudança na nossa própria vida, num esforço permanente de melhora. Desencarnaremos, e retornaremos nascendo com outras ideias, porque passaremos um tempo no plano espiritual, recebendo essas orientações, esses preparos, sob influência desses espíritos que já desejam o bem, numa outra psicosfera, e quando reencarnarmos encontraremos um ambiente propício a essa mudança. Seremos muito mais estimulados a essa prática do bem. Essa é a nova geração. Então, se refere a espíritos superiores que já reencarnaram na Terra e estarão retornando, aqueles espíritos que aqui estamos e que estamos desejosos do bem, já estamos praticando, iniciando a prática do bem, continuaremos, retornaremos à reencarnação posterior. Igualmente aqueles que estamos aqui ainda numa resistência, aparentemente praticando o mal, mas que estamos muito mais influenciados pelos líderes do egoísmo do que propriamente com desejo próprio.
Então, se orientados em outra direção, desejaremos e ficaremos aqui também. E junto com isso também espíritos que vêm de outro planeta numa evolução um pouco superior, com hábitos mais adequados aos planetas deles, trazendo para a gente alguns exemplos desses hábitos. É o que eles dizem para nós. Isso seria a distinção da geração nova. E ele diz, o que distingue ao contrário, né, os espíritos atrasados, em primeiro lugar, é a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Gente, é natural que todos nós tenhamos luz e sombra, né? Quem aqui, né, se fizer uma análise com seriedade, não vai achar em si um traço de egoísmo, um traço de cupidez, um traço de avareza, um traço de interesse pessoal. Claro que isso nós não ainda eliminamos por completo do coração. Essa caracterização aqui é para que a gente entenda que esse nível de comportamento de forma radical caracteriza aqueles que não querem realmente mudar. Mas nenhum de nós que estamos aqui nesse processo, saindo de provas e expiações, nenhum de nós, a maioria de nós se encontra com bastante propensão ainda a esses sentimentos. Apenas despontam alguns sentimentos de caridade, de solidariedade, de fraternidade, de cooperação no nosso coração. Mas é esse pequeno despontar, essa luzinha nascente, esse esforço nessa direção que nos possibilitará continuar aqui formando a geração nova. Ele diz assim, não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Não. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos são o que são, né? Porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo mau. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar somente as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a de mais influências e de dar maior ascendente às ideias novas. Processos como o do coronavírus, eles promovem mortes coletivas, e essas partidas coletivas também fazem um saneamento mais rápido nesse processo. Não é instantâneo, não é da noite para o dia. Assim que acabar o coronavírus, é possível que venham outras crises, seja elas de ordem sanitária, que ordem que seja, elas vão chegando, porque há uma intenção de provocar incômodo para a gente sair da zona de conforto, rever a nossa sociedade. Então isso vai se dando, mas não significa que ao final dela estamos todos santinhos e mudados, mas significa que estamos todos bem abalados, refletindo, tentando rever conceitos que já propunham novos hábitos e que a gente não adotou, tendo a intenção mais forte de adotar agora. E naturalmente que nesse processo há desencarnos coletivos. Muitos dos que desencarnam sem nenhum desejo de correção, esses não voltam. Muitos desses não voltam, é um saneamento em massa. E junto com esses, posteriormente, chega um reencarne coletivo, onde esses mais bem preparados, dos que desencarnaram e foram preparados, ou que já têm boa vontade na prática do bem, junto com esses espíritos superiores, esses espíritos de Alcione, vão reencarnando e compondo essa nova geração, trazendo novos hábitos. Não vão chegar como grandes instrutores, vão chegar nascendo nas favelas, que é uma realidade de hoje. Quem sabe a gente mude no futuro, mas a realidade de hoje, essas comunidades pobres, onde o poder público não chega com recursos e com justiça social, mas vão reencarnar nas favelas, vão reencarnar nas comunidades, né? Vão reencarnar em áreas mais ricas, vão reencarnar em famílias de professores, em famílias de operários, em famílias...
para que em cada espaço desse onde eles estejam presentes, atuando, vão colocando os bons exemplos. Eles não vêm aqui para impor procedimento, nem para ensinar-nos apenas com discursos vazios, mas com exemplos. Então eles vão chegar nos espaços e vão ali colocando os seus hábitos positivos, os seus hábitos de cooperação, já na creche, depois nas primeiras séries, serão alunos mais cooperativos, mais dedicados, com exemplos de amizade, de fraternidade, e esses exemplos vão impregnando a sociedade. Os outros mais predispostos a seguir o bem, mesmo aqueles que em outrora seguiam o lado da perversidade, vão ter nesses bons exemplos disposição de acertar. E assim vamos devagarzinho implantando novos hábitos na sociedade. As instituições, por decorrência, vão se modificando, porque teremos nela homens melhorados. Esses espíritos vão crescendo nas séries maiores, vão chegar às universidades. E em cada lugar onde eles passarem, deixarão a marca do bom exemplo, da cooperação, da dignidade, do respeito ao próximo, do respeito às diferenças, da dedicação, da abnegação à humanidade, da dedicação ao bem comum. É assim que a mudança vai se dando. Essa nova geração vai trazer incorporada em si já hábitos novos desses espíritos superiores, de alguns que vieram de Alcione, e aqueles outros seguirão, aqueles predispostos que aqui ficaremos por estarmos dispostos à mudança. Ele diz assim: opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. É o que a gente acabou de falar. Não só o coronavírus, outros fenômenos, outras crises virão. Repito, não foi Deus que mandou, é consequência do nosso comportamento, da nossa resistência, mas Ele aproveita, Ele administra essas crises que foram produzidas pela nossa invigilância, justamente para nos chamar a atenção para uma futura vigilância. Então outras virão, porque nós temos estado muito invigilantes. A nossa sociedade tem sido muito injusta, a concentração de renda, a falta de educação de qualidade para todos, os privilégios de alguns grupos, tudo isso tem sido nosso comportamento inadequado produzindo essas crises. E as crises vêm nos chamar a atenção para corrigirmos esses comportamentos. Assim chega a geração nova, né? Ou seja, muitos desencarnos coletivos, alguns que não querem colaborar não voltam, vão ser exilados para planetas inferiores, onde eles aprenderão e ajudarão aqueles espíritos em condição inferior com a sua tecnologia, levarão tecnologia e aprenderão moral, não com os habitantes, mas na convivência consigo mesmo, passando por essas dores e desenvolvendo empatia. Mas aqueles outros rebeldes que desencarnam nesse momento e que estão dispostos a se melhorarem com esforços, com indícios claros de esforço nessa direção, também retornarão em reencarnações futuras para compor essa nova geração. A Terra, e aí ele dá um destaque importante do papel do Espiritismo na disseminação do espiritualismo. Ele diz assim: para o materialista, os flagelos destruidores, como por exemplo o coronavírus, né, a Covid-19, são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis. O que adianta? Se eu sou materialista, morreu a matéria, o que sobrou? Não há esperança. Então qualquer crise desse nível é desesperadora para o materialista, para aquele que tem esse conceito de que a única coisa que temos é a matéria. Se a matéria está envelhecendo, se a matéria está morrendo, qual a minha esperança?
sem resultados aproveitáveis, né? Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o corpo, que é o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Os sinais dos tempos, da ansiedade, do medo, dos transtornos, do suicídio, é decorrência dessa visão materialista de vida. E mesmo aqueles que se dizem espiritualistas, mas se não tem isso entronizado dentro do coração, se não vive como tal, vacilam, porque a questão não é dizer que é espiritualista, a questão não é Senhor, Senhor, mas sim praticar uma vida, um hábito conforme esse conceito, essa incoerência em que eu digo que sou espiritualista, mas não tenho fé na vida, não acredito em nada que seja além disso, no amor, na virtude, na caridade. Eu vivo como se fosse um materialista e nessa hora de crise eu lamento pelo único patrimônio que eu identifico como meu, que é a matéria, que é o corpo. Então, para o espiritualista, isso é só uma transição, uma passagem, né, por uma crise de crescimento que nos fará avançar na direção de uma sociedade melhor e mais justa. A nova geração de espíritos que será composta, como vimos, por todos aqueles que aqui estamos e já queremos o bem, por aqueles que ainda não percebemos a importância do bem, mas que já temos inatamente essa ansiedade por uma mudança, e que à medida em que tivermos bons exemplos, boas orientações, vamos ceder e vamos colaborar. Esses todos estaremos aqui compondo essa nova geração, junto com aqueles que nos liderarão, espíritos superiores, que terão condições de trazer para nós todas essas proposições de novas instituições, e que farão isso dando exemplos na convivência do dia a dia, da escola, à universidade, as atividades profissionais, as participações sociais. Continuando, meus irmãos, então cumprirão os espíritos superiores, né, que já estiveram na Terra em missão, espíritos oriundos de Alcione, aqueles que desejamos e estamos praticando bem, e aqueles equivocados que desejarem mudar e colaborar. Essa será a nova geração, mas a característica dela será o desejo do bem. Será o desejo do bem, capitaneado por aqueles que já experimentam o bem em seus planetas, aqueles superiores que já avançaram moralmente em centenas, dezenas de anos atrás. Sim, mas nós também teremos essa boa vontade e adquiriremos esses hábitos novos dessa nova geração. A transição é um processo natural, recorrente no universo. Todo o universo passa permanentemente por transição. E existem aquelas pontuais, de tempos em tempos, onde a gente encerra um ciclo. Nós estamos nesse processo de transição agora, de provas e expiações para regeneração, e que não se dará sem os nossos esforços. Mesmo vindo espíritos superiores para nos orientarem, mas serão os nossos esforços que farão com que nós sejamos capazes de acompanhá-los, até porque eles já conquistaram uma certa evolução moral. Muitos que vêm de Alcione, possivelmente depois desse processo, voltarão, mas deixarão aqui uma humanidade melhorada, com os seus bons exemplos. Então, importa que os nossos esforços facilitem a vida desses professores, a nossa própria vida no aprendizado, facilite uma vida feliz, porque seremos pessoas empenhadas no bem comum, né? Essa é a proposição. Em linhas gerais, como se dará a mudança? Essa é a lógica. Através do processo de exemplo. Em cada posição social que um espírito desse se colocar, ele será um bom exemplo, determinado, decidido na direção da cooperação, da fraternidade. É assim que se dará o processo. Vamos relembrar aquelas questões que devem permear o nosso estudo, o nosso foco principal, a minha posição. São 4 questões. Estou somando esforços para compor a geração nova ou estou resistindo à mudança junto à geração velha?
Segunda questão: com os meus pensamentos, sentimentos e ações, eu ajudarei a construir a nova era de paz e justiça social? Ou não? Atrapalharei? Tenho feito esforços para mudar meus hábitos egoístas? O que eu tenho feito de diferente? Vamos refletir sobre essas questões. Quem tiver oportunidade, me responda a elas e mande no privado do WhatsApp, para que a gente possa trabalhar junto, para que seja uma reflexão nossa. Ninguém aqui sabe mais do que o outro. Eu estou buscando essas leituras para compartilhar com vocês. Sei que vocês também têm muitas dessas e muitas outras. E nesse compartilhamento, nós vamos enriquecer essa reflexão, para que a gente possa ter o resultado desejado desse estudo tão atual, tão de compreensão do nosso momento, não só nosso momento coletivo como individual. Respondam, busquem. E agora gostaríamos de agradecer a Jesus a oportunidade de mais esse estudo, de mais essa reflexão, que possamos sempre aproveitá-las, porque Jesus sempre nos oportuniza estudos, reflexões, exemplos. Que Ele abençoe a cada um de nós, que Ele abençoe a CEAL nesse trabalho, nessa iniciativa de estudarmos essa transição, particularmente a nossa posição nessa transição, para que efetivamente ela se dê da forma melhor possível e para que possamos ser ajudantes, colaboradores fiéis do Cristo Jesus. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, em nome do nosso Pai. Que assim seja.